Uma coisa que sem dúvida faz parte da experiência de ser fã de Ordem Paranormal é pensar em teorias malucas. E viver na expectativa de uma dessas teorias se provar verdade. Tudo são sinais se você for louco o suficiente. Mas, como não se pode acertar todas as teorias, hoje eu fiz uma lista interessante. Muito bom dia, eu sou o Mogli. E eu sou o Lúcio. E antes de começar esse vídeo, eu já peço pra você deixar o like aí embaixo, que não custa nada e ajuda bastante a gente. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sino. A gente tá com a meta aí de bater 10 mil inscritos e com a sua inscrição a gente vai estar cada vez mais perto. Já que você já deu like, vem com a gente e vamos relembrar algumas teorias completamente viajadas de Ordem Paranormal. Mia. Essa aqui surgiu ainda pré-desconjuração, durante o Enigma para dar início à temporada, onde a gente estava descobrindo muita coisa ao mesmo tempo. Então, entre as pistas que tínhamos, existiu o nome Mia, onde por um momento a fandom interpretou como uma sigla para Missing in Action, que é um termo existente para quando um agente desaparece em missão. Esse fato abriu portas para acharmos inclusive que o César tinha virado ocultista, e esse teria sido o motivo para ele trocar o nome César por Kaiser. Alguns chegaram a teorizar que ele teria feito isso para trazer o Chris de volta à vida, e coisa do gênero. Foi uma época realmente interessante. Jeremias é o Kian. Uma teoria que, creio eu, boa parte esquece da existência, é que logo no começo da desconjuração, na primeira missão, a missão onde os agentes encontram um síndico Sidney, inclusive, eles resgatam um morador de rua chamado Jeremias. E então surgiu a teoria de que ele poderia ser o Kian, sem muitas evidências, além de que o token dele na mesa era parecido com a imagem que tínhamos de Leonardo Gomes na época. Isso foi um bagulho interessante porque os players começaram a entrar na maluquice do fandom, porque tava todo mundo no Twitter falando o Jeremias é literalmente o Kian, e os players viam isso e começaram a acreditar. Se você vê em Desconjuração, o Jeremias ele fica por muito tempo ali. Os players eles começam a agarrar o Jeremias, mano. O mano tá lá, ai meu Deus, eu só quero ir embora, só quero seguir minha vida, e os caras tão lá, não, fica aqui com nós, os caralho. Os caras agarraram no Jeremias e não queriam soltar ele. Mas acabou que no final ele não era o Kian. Ou será que era? O braço do Arthur tá crescendo? Na mansão endiabrada temos uma cena muito interessante, e que o Dante transcende e de repente percebe que não precisa mais usar óculos. Isso somado ao fato de que em um episódio aleatório, o Sabit pede pro Joey fazer um teste de percepção em relação ao Arthur, teste esse que o Joey falha, fez o fandom criar uma ligação entre as duas informações. O paranormal regenerou os olhos do Dante, para não ter mais miopia. Então, o Joey iria perceber o braço do Arthur crescendo aos poucos se não tivesse falhado naquele teste, é óbvio. Eu não tô louco, você que tá. Depois descobrimos que esse teste era só pra perceber o símbolo nas costas do Arthur, que a Agatha arrancou do jeito bem delicado. Mas a gente pode olhar pra trás e rir um pouco dessa situação. Dalmo é o Morato. Tem muitas teorias absurdas e malucas acerca de Natal Macabro. Menção honrosa aqui pra teoria de que eles iriam enfrentar o Krampus no episódio final, que o Alan e a Gabi iam interpretar os assassinos, e até mesmo a teoria de que dizia que o Dalmo era o Papai Noel e que no terceiro episódio ele iria aparecer no começo salvando os personagens lá da segunda sessão. Mas, sem sombra de dúvidas, a teoria que eu mais achei icônica é a teoria que diz que o Dalmo é, na verdade, o Morato. Aí nesse ponto já virou bagunça. E essa teoria tem base em que o Morato, que eles acharam lá em Sinais do Outro Lado, na verdade era um clone. E muita coisa aconteceu, ele trocou de nome e virou o Dalmo. Isso daqui é incrível. Quem tava na live onde a gente tava teorizando acerca disso sabe que foi um momento inteiramente memorável. Acho que foi a melhor live que a gente já fez. E um abração aí pra nossa amiga Aline Ristoff. Veríssimo vilão de Sinais do Outro Lado. Na temporada spin-off de Ordem, Sinais do Outro Lado, temos a aparição do Senhor Veríssimo, quando mais jovem, liderando sua equipe, os Aniquiladores. Essa aparição deixou parte da fandom meio apreensiva, já que no final de Calamidade, temos ele dizendo uma frase bem marcante, que é, abre aspas, quando olho pra vocês, eu sempre me questiono, quantos Dantes eu matei? Fecha aspas. Essa foi a brecha que a gente precisou para começar a imaginar como seria um final onde os 5 acabam mortos pelo Veríssimo, já que os membros da equipe do Morato não tinham problema nenhum com a prática de usar o paranormal na luta, e o Veríssimo tinha uma visão extremamente oposta a isso. Se essa teoria tivesse certo, isso acabaria tornando ele o boss final da temporada, e contanto que em Calamidade a gente descobriu que ele literalmente não pode morrer, seria interessante ver uma luta contra o velho. Briggs vai controlar o Veríssimo. Talvez muitos não lembrem dessa teoria porque ela durou um curto período de tempo, mas quando a gente teve o anúncio que o Guilherme Briggs ia interpretar o Veríssimo em Enigma do Medo, Desconjuração ainda não tinha começado. E nesse meio tempo de espera até Desconjuração começar, surgiu a teoria de que o Selbit
não faria mais o Veríssimo, e sim o Guilherme Briggs participaria de Ordem Paranormal, interpretando o nosso velho, defendendo a gente aí na época. Nós éramos crianças muito animadas com a possibilidade, olhando em retrocesso, meu Deus, a chance disso acontecer era mínima, mas essa teoria surgiu e ela foi muito interessante nos 5 minutos que ela pôde estar existindo. Mas sabe uma teoria que não é viajada? A Agatha apareceu, entre aspas, no final lá de Natal Macabro. Bom, pelo menos foi uma narração da Agatha. E sabe algo muito interessante? Lá a Agatha foi dublada pela Karen Padrão, a mesma dubladora dela em Enigma do Medo. E a nossa querida Karen Padrão também já disse que aceitaria sim jogar o RPG. Não é querendo falar nada não, mas se o Selbit chamasse a Karen pra interpretar a Agatha no Ordem e fizesse da Agatha uma marcada, pra mim seria coisa de maluco. E seria muito foda, tá? Kaiser Boliviano. Em Calamidade temos muitos momentos marcantes, mas com certeza um dos mais memoráveis é a volta do Joey, principalmente lembrando que ele volta com um boss para a equipe Kian. E algo interessante que aconteceu nessa cena, que até hoje a gente não tem basicamente nenhuma resposta sobre, é a aparição de uma figura barbada, apelidada carinhosamente pela fandom de Kaiser Boliviano. E tenho que dizer, eu como Kaiser Stan, fiquei maluco. Eu realmente achei que era o Kaiser, tá? Eu tinha certeza que o Kaiser tinha voltado. Apareceu alguém soltando fumaça. Pra mim foi automático. Uma pessoa apareceu, soltou fumaça na tela inteira. Eu falei, Cinerária, é isso aí. Enfim, por uns 5 dias eu acreditei fielmente nessa teoria. E por 5 dias eu zoei religiosamente esse menino. Ai, cara, esses foram os dias mais felizes da minha vida. Enfim, as evidências dessa teoria não vão muito longe, além da barba e tatuagem na parte do rosto onde o Kaiser tinha queimadura, e a fumaça dele lembrar o Cinerária. O luto faz coisas. Johnny é o diabo. Essa teoria aqui, eu guardo ela no meu coração. Por quê? Porque essa teoria, ela é minha. É um bagulho engraçado, mas primeiramente vão se foderem. Sempre que eu falo dessa teoria hoje em dia, todo mundo olha pra mim com olhares de julgamento, mas antes, na época, ela era uma teoria muito forte. Que, porra, você olha pra trás agora, tipo, o Johnny, ele tá internado, tá? O Henry é o diabo. Meu Deus, é óbvio. É óbvio, é uma palavra muito forte também. Mas ser fiscal de obra pronta é muito fácil. Deixa eu defender minha teoria. Como todo mundo sabia, pra portar uma relíquia, tem que ser marcado. Em Desconjuração, a gente sabia o quê? Que o anfitrião já existia, porque ele fazia os jogos dele, a magistrada também já existia, e o Deus da Morte estava, pelo menos naquela época, ali derrotado. Mas em Calamidade, misteriosamente, surge um diabo. E porra, se um marcado precisa portar a relíquia, quer dizer que um player portou uma relíquia. Que player que portou essa relíquia? Daí a gente chega no Johnny, que na época era o único player ali que tava meio que desaparecido, porque o único que sabia da situação do Johnny era o Rubens. E o Rubens simplesmente se recusava a elaborar o que tinha rolado. Muita gente falava que o Johnny tinha morrido, mas o Rubens falou que não, o Johnny não tinha morrido. Mas o que a gente sabia é que o Johnny não tinha morrido, mas ele tava numa situação complicada. Porra, o personagem tá desaparecido, não tá morto, mas tá numa situação complicada. Esse filho da puta portou uma relíquia, virou o diabo. Tipo, porra, muito da hora a reviravolta do Henry se tornar o diabo, mas como caralhos eu ia saber que o mano ia ganhar um player do nada? O Bastet virou pai do Henry do nada, rapaziada. Foi fora das câmeras isso aí. Não tinha como eu saber esse bagulho. Eu tava jogando aí com as peças que me foram dadas. Se o Caba tirou uma peça do cu, a culpa não é minha. Eduarda é marcada. Não. Eu nunca vou entender o ponto dessa teoria. Quer dizer, o ponto eu até entendo, mas não, sabe? Tipo, não. Essa teoria aqui, ela fala do momento em que Eduarda, lá no cemitério, fala que a Agatha disse pra ela que o paranormal, que o outro lado tinha escolhido ela, que ela tinha ganhado um monte de poder, uns bagulho assim. E aí a galera na época ouviu isso e clicou um bagulho na cabeça deles, tipo, porra, paranormal escolheu, o outro lado escolheu, essa porra aí é marcada, hein? Sendo que não, na real, ela só tava no processo de se tornar um ocultista. Tanto que agora em Natal Macabro a gente viu que ela se tornou uma ocultista. Isso foi um bagulho que eu falei na época, tipo, gente, calma, mano. Tinha muita gente falando que aquilo ali era uma pista do Selbit, que os marcados não precisavam ser necessariamente players, que com aquilo ali ele tava mostrando que um NPC também podia ser um marcado. Gente, ela era só uma ocultista. Ocultista de quê? De energia, papai. Vem, é claro que a maioral vai ser de energia, né? Os
melhores, não tem como. Mas então, o que acha dessas teorias? Já acreditou em alguma delas? Qual você achou a mais bizarra? Tô curioso pelos comentários. Não se esqueça também de conferir o servidor da Insurgentes no primeiro link da descrição, o melhor lugar pra jogar RPG. E claro, se você não deixou o seu like ainda, deixa ele aí embaixo agora que ajuda e muito aqui a divulgação do vídeo. E lembrando, tamo com a meta aí de bater 10 mil inscritos, então dá aquela moral. Muito obrigado por assistir até aqui e espero te ver no próximo vídeo. Tchau! A energia aí, ó.